pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Link Podcast. Você não sabe, todas as semanas a gente lança um novo episódio, um novo tema e também com um novo convidado, né? Nós temos entrevistado todos os nossos coaches de Link. Nós ainda não terminamos, estamos no meio do caminho, ainda temos muitos coaches para entrevistar, conversar e eles sempre nos sugerem um tema. Antes de eu falar do tema, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é Lucas Urruti. Tudo bem? É o uruguaio mais abrasileirado que eu conheço. E ele está aqui com a gente. Já gostava do Brasil antes de vir para o Brasil. Já tinha um chamado para vir para o Brasil antes de vir para o Brasil. E participou de uma igreja brasileira antes também de vir para o Brasil. E gostava de comer churrasco igual todo brasileiro. E uruguaio também. Né? Tenho minhas dúvidas de qual é melhor, mas bora lá. Não vamos nem começar esse assunto. Não vamos nem entrar nessa pauta que não é a pauta do vídeo. Vocês não estão preparados para conversar sobre isso ainda? A gente não tem farofa, então já é um ponto a menos. Já é um ponto a menos, né? Bom, um prazer para mim estar aqui. É verdade, desde muito tempo eu tinha chamado para o Brasil. Na verdade, desde criança, Deus tem colocado isso no meu coração. Eu sou filho de pastores e eu... É uma história muito louca, muito longa, não vou me estender muito, mas eu tinha uma bolsa para vir para aqui no Brasil, fazer missões aqui no Brasil. Eu perdi a bolsa, me desviei, voltei para Jesus. Jesus me encontrou, eu fui para Jocum, na Jocum encontrei Verena e Deus falou quando estava pegando o avião indo para Jocum: Uruguai nunca mais será tua terra. Realmente não foi mais, e a partir daquele momento o Brasil voltou a queimar no meu coração e hoje eu posso estar aqui. Eu sei que eu tô no centro da vontade de Deus, que é estar aqui no Brasil e abençoando essa nação. Que legal, muito bom. Eu amo essa troca cultural, não sei vocês, mas eu tenho aprendido assim nesse tempo, né, que Deus nos uniu a missões. Não tem tanto tempo, eu sou pastor já há muitos anos, mas de um tempo para cá Deus começou a nos conectar às missões, ao chamado missionário, a outras nações, a pastores de outras nações. E eu tenho amado isso, eu tenho descoberto isso e amado isso, eu tenho visto como que Deus, ele não só quer trazer um avivamento para o Brasil, mas ele também quer trazer um avivamento global, né? E os grandes pastores, muitos pastores que eu sigo, pastores da Bethel, pastores americanos, outros pastores de fora, eles falam da grande colheita dos últimos dias, né? Jesus ele fala lá em Mateus 24 que o evangelho seria pregado em todas as nações e então virá o fim, né? Quando ele está falando ali um pouco de escatologia do final dos tempos em Mateus 24, Jesus fala que o evangelho seria pregado em todas as nações. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu ainda nem falei qual é o tema de hoje, eu vou já falar, mas tem queimado no meu coração esse chamado, esse ministério, essa fome de levar o evangelho para outras nações e enviar missionários. Eu vou ser muito sincero com vocês, até pouco tempo atrás isso não era uma realidade na minha vida, né? Aqui atrás da câmera tem um cara que andou comigo um tempão atrás e eu pastorei ele por alguns anos, e nesses anos que eu pastorei ele pouco falava sobre missões, mas parece que um tempo Deus trouxe um kairos, um tempo oportuno pra gente viver missões. E o tema de hoje eu tô fazendo aqui a maior cena, e tá aí já o tema embaixo, escrito, né? E eu fazendo aqui o maior mistério, e lá, e pô, o tema já tá escrito aí. Enfim, mas a gente vai falar sobre avivamento, tá bom, gente? Avivamento. Eu não sei se esse é um tema que te interessa, eu creio que sim, porque se você entrou nesse vídeo, que o tema tá aí já, né, como eu falei, então eu creio que ele te interessa, mas é um tema que me interessa muito, é um tema que queima no meu coração já há muitos anos, e é um tema que queima no coração do Lucas. E aí eu já vou começar entrando aqui numa pergunta. Lucas, eu sei porque eu já te ouvi comentar, nem tá aqui no nosso script isso, já gosto de vir no espírito, no que Deus vai falando, eu acabei de me lembrar, que tu me contaste uma vez, ou contaste em alguma das tuas pregações, que quando Deus te deu esse chamado para o Brasil, para as nações, ele falou de um avivamento contigo, não foi? Compartilha um pouco sobre isso, por favor. Na verdade, quando eu chego aqui no Brasil, eu não era muito ligado no avivamento, para ser bem sincero, assim, eu sempre fui... Eu venho da Quadrangular, de Uruguai, né? Meus pais foram pastores da Quadrangular por muito tempo, mas eu, particularmente, eu não tinha tomado uma concepção sobre Deus em questão de avivamento sobrenatural, sim, então eu vim me aprofundar um pouco mais
depois, digamos assim. Mas quando eu piso aqui no Brasil, Deus começa a falar muito sobre avivamento, sobre as grandes coisas que estavam acontecendo. E para você, brasileiro, que está assistindo esse vídeo, sim, eu quero lhe falar que Brasil é um lugar muito especial para Deus. Por quê? Porque eu já andei por vários lugares de Sudamérica, sim, e Centro-América, e eu não vi lugares onde Deus se mova como se move aqui no Brasil. Amém. Sim? Vocês estão vivendo um tempo especial. Sim, nós estamos vivendo um tempo especial. Eu me considero essa você foi enxertado nesse mover, nesse avivamento. Eu fui como aquele ramo, né, que a Bíblia fala que é plantado no... Enxertado, foi isso que eu lembrei, exatamente, desse ramo que foi enxertado. Sou eu. Mas, assim, quando Deus começou a falar sobre isso comigo, eu comecei a enxergar que avivamento, ele não está pensado para ficar. E Deus me lembrou muito sobre o povo de Israel, né? Quando Deus coloca Israel, aquela terra lá, é verdade, fluía leite e mel, era uma terra muito boa, mas não era a melhor terra do mundo, né? Uhum, não era a terra mais vistosa, mas era uma terra estratégica. Se você vai ver os mapas da antiguidade, Israel estava no meio de duas grandes potências da época, que eram a Babilônia e a Pérsia e o Egito. E ela para você comerciar entre as duas, tinha que passar por ali. Então, a estratégia de Deus era: eu vou fazer esses caras diferentes para que minha palavra seja levada a outros. Só que, claro, os judeus, eles fecharam um negócio e ficaram só para eles. Mas eu acredito muito que o plano de Deus foi que todos se salvassem desde sempre. Verdade? Israel era o povo escolhido, mas era o povo escolhido para levar a mensagem a outras nações. Então eu creio que o Brasil está sendo esse Israel dos tempos de hoje. Né? O Brasil está sendo escolhido para levar o evangelho a outras nações. Né? Eu acredito que um avivamento acontecerá aqui no Brasil e daqui sairão missionários que avivarão outras nações. Amém. Eu não sei se a galera sabe desse dado, e a gente nem tá falando de missões, mas a gente acabou falando um pouco. Mas hoje o Brasil é o segundo país que mais envia missionários no mundo, só perde para os Estados Unidos. Missionários cristãos, óbvio, a gente tá falando aqui de cristianismo. Né? E o Brasil tem sido esse berço mesmo, esse celeiro de missões. A gente teve no Descende, né, quando foi ano passado, né? Peraí que eu tô meio perdido no tempo. Início de 2020. O ano esticou. Foi no início de 2020 mesmo, foi fevereiro de 2020. E a gente teve lá no Descende ano passado. E, cara, foi um mover poderoso. E o foco ali era o quê? Falar de missões e falar de um catalisador de missões. E muito foi falado. Eu vi muita gente falando mal na internet do Descende, né? E pra mim são os invejosos de plantão, falando mal e falando, enfim, com raiva porque Deus está se movendo, fazendo alguma coisa que eles não estão. E aí a galera fala mal. Mas eles estavam... eu fui pro evento e muita gente tá falando, foi só o baoba. Não foi, cara. Se teve algo que foi batido ali no evento, foi... Velho, sai daqui, faz alguma coisa. Cara, não adianta nada você vir pra cá, cantar, adorar a Deus e guardar isso pra você. Então, assim, se tem algo que eu entendo sobre avivamento é que avivamento ele precisa nascer em cada um de nós. Né? O avivamento ele depende muito da resposta que essa geração atual tá dando. Isso. Né? Mas assim, antes da gente entrar exatamente em falar dos avivamentos do passado, que a gente vai falar um pouco aqui, do que tá acontecendo no Brasil, Lucas, talvez tenham pessoas que estejam nos assistindo agora que ainda não entendem direito o que é um avivamento. Né? Vamos contextualizar para essa galera. Tá. O que é, na tua ótica, um avivamento? Vamos lá. Bom, um avivamento é uma grande manifestação de Deus sobre um lugar, sim. Mas não é só isso, senão que ele traz arrependimento, traz cura e traz uma transformação social. Então, quando Deus chega num local, ele transforma, digamos assim, de dentro para fora. Começa individualmente nas pessoas, aquilo vai se estendendo a uma comunidade e aquilo se estende a uma nação, mas aquilo muda tudo que a nação é, né? Tudo que o lugar toca. Então, a gente vai falar mais na frente, mas vamos ver, por exemplo, o avivamento do país de Gales, um país extremamente... onde os homens eram extremamente alcoólatras, onde tinha vários... Muita prostituição. Em todas as esquinas, prostituição, e de repente
Um cara se dispõe e aquilo, avivamento começa a acontecer e a história conta que os caras que estavam dentro dos bares de repente começam a chorar sentados tomando cachaça e não podem continuar vivendo e tem que sair e ir pra praça onde aquele cara tava pregando. E é muito doido que era um movimento na praça mesmo, um movimento de rua, né? Que a gente vê voltando no Brasil, infelizmente a pandemia paralisou muito movimento de rua, né? Mas eu creio que esse movimento não vai parar. Eu creio que foi um tempo até de descanso, mas quando voltar, eu creio que vai voltar com mais força ainda, né? E a gente vê essas pitadas dos avivamentos do passado também acontecendo, né? A gente vê movimentos grandes no Brasil, de rua, de praça, né? Muitos jovens se levantando com essa sede de pregar o evangelho. E muito milagre acontecendo, né? Até na nossa própria igreja, né? Sim. Pernas crescendo, pessoas que não conseguiam andar direito andando, pessoas que tinham câncer, de repente o câncer sumiu. Por quê? Porque existe um anseio de Deus por um avivamento, por uma transformação real. Para mim, avivamento é isso. É um lugar onde Deus, ele coloca o foco, os olhos dele estão lá, sim, onde acontecem milagres, prodígios e maravilhas, onde tem um grande arrependimento no mundo geral e onde, através de todas essas coisas, acontece uma transformação social depois de que isso acontece. Legal. Gente, é importante a gente falar também que a palavra avivamento você não vai encontrar na Bíblia, não é uma palavra bíblica, né? Na verdade, foi uma palavra que surgiu desses grandes movimentos e avivamentos que Deus foi gerando através de pessoas ao longo da história, né? Então, a palavra avivamento, ela significa o quê? Pode falar avivamento ou reavivamento, né? Do inglês é revival, né? No português virou avivamento, mas pode ser reavivamento, que é o que? É trazer vida aonde está morto, né? Então a palavra avivamento é isso, avivar é você soprar vida, quando Deus vem ele sopra vida num lugar onde não existia fé, como o Lucas falou, um lugar onde o pecado está imperando, onde o povo está perdido, e aí há um sopro de Deus, e aquele lugar começa a viver conversões em massa, reuniões de fome e sede pela presença de Deus, de adoração, de muita oração. Isso é uma coisa, Lucas, que eu percebo também quando a gente estuda um pouco a história dos avivamentos, é que a grande maioria deles, eles começaram com pessoas geralmente jovens, sedentos por Deus e com muita vontade de orar, né? E geralmente a base desses avivamentos são reuniões de oração. Sim, né? Sim. A gente vê, por exemplo, a Rua Susa, né? Se reuniam para orar e de repente aquilo tomou uma proporção descomunal. Mas são pessoas que estão dispostas a buscar a presença de Deus. É isso eu mesmo. acho que é isso. Eu me lembro as primeiras vezes que eu estava aqui, os primeiros meses, e a gente tinha a reunião de oração na tua casa. E eu me lembro da reunião de oração da tua casa e aquilo me marcou muito, porque a gente estava numa sala de uma casa, né? E de repente parecia que a presença de Deus descia naquele lugar e todas as pessoas eram tomadas, independente se a pessoa acabava de chegar na igreja, se a pessoa tinha 10 anos de igreja, se a pessoa era... Aquilo acontecia e o Espírito Santo se derramava de tal forma que aquilo não parecia que ia transbordar, né? E tudo vai... Eu acredito que avivamentos acontecem com disposição. Não existe avivamento sem disposição de orar, de buscar, de renúncia, de você não tirar os olhos de você e falar, não, eu preciso orar por minha nação. Muitas vezes nós, como jovens, né, como tu falaste, a maioria são jovens que estavam orando e de repente, mas o jovem de hoje em dia ele tem que ter uma disposição por buscar de Deus. Não é simplesmente, não, eu vou na igreja... Porque se eu for na igreja, o pastor vai me olhar e vai falar, olha aquele como ora pelas pessoas, olha aquele como está disposto. Senão que não, se trata sobre eu orar com a convicção de que Deus vai fazer algo comigo, ou com minha cidade, ou com meu bairro, ou com minha casa. Se trata sobre essa procura insaciável e essa sede que nós temos por Deus, independente de se
o pastor tá me olhando, o líder do minha célula, do minha link tá lá, não, vou ter que ir porque eu tenho que bater ponto, porque eu já não fui na outra... Não, se trata sobre você realmente buscar a face de Deus, e quando nós nos dispomos a buscar a face de Deus, e a que Deus nos transforme, algo espiritual acontece, e aquilo muda o ambiente no qual nós estamos. Amém. Tem uma coisa que eu vi na história de William Seymour, que é o pastor que liderou o avivamento da Rua Azusa, é que no início ele orava em torno de 7 horas, 8 horas por dia. Né? Tipo assim, eu não tô falando aqui que a gente tem que agora ter um caderno de oração, onde eu vou estar lá 10 horas orando, mas o tempo, a quantidade de oração mostra fome, né? Isso. E eu acho só tem um ponto no brasileiro que, cara, precisa mudar, velho. E no paraense mais ainda, que é justamente o comodismo, que é justamente essa falta de disciplina. Né? A gente vai para alguns países orientais e a gente vai ver, vamos citar agora, comentar o avivamento da Coreia do Sul, né? Outro lugar onde o budismo ele era muito proeminente e o cristianismo cresceu ao ponto de passar o budismo, e hoje 40% da Coreia do Sul é de cristãos, e isso aconteceu nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, sim, entendeu? Não tem tanto tempo, 50 anos talvez, não tem tanto tempo que isso aconteceu. Mas a gente vai ver que quando o missionário, não me lembro o nome dele agora, chegou lá, deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações o nome desse cara, é o Jonathan Goforth. Quando ele chega lá, no início de 1900... Cara, uma das coisas que eles começam a fazer quando o evangelho é pregado é as orações às 6 horas da manhã, todos os dias, velho. Entendeu? E, cara, o oriental, ele é das artes marciais, é a galera da disciplina, velho. Né? E a gente vai ver que os caras são totalmente disciplinados, sabe? E tem algo que, pra mim, eu sou pastor e eu amo a cultura oriental, porque eu fiz artes marciais desde a minha infância, eu fui muito influenciado pela cultura oriental, então... Eu gosto de disciplina, eu gosto de... Não, tem que fazer porque tem que fazer e bora fazer, sabe? Então eu acho que o que falta pra nós como brasileiros e paraenses é sair da zona de conforto, sair desse comodismo, né? E a gente entrar. E a gente vê alguns avivalistas brasileiros como o Theo Hayashi, oriental, tu vai ver o Juliano Son, oriental, tu vai ver os caras... De alguma forma os caras têm uma cultura que a gente não tem, velho. E que a gente precisa aprender. E eu acho assim, que eu acho que eles... Não sei se é a disciplina, mas é a entender a responsabilidade que eles carregam, né? Também, sim. Eu acho que vai mais por aí, tipo... Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu ouvi uma história e aquela história me marcou pra minha vida, assim. Uhum. O tio Cello, alguns de vocês conhecem, outros não. Sim, contou uma história que uma vez ele estava na África, sim, e ele foi com uma cruzada para a África, e ele, de repente, ele está numa igreja, ele está saindo da igreja, assim, com o pastor tinha convidado ele para almoçar, né? E de repente chega uma mulher desesperada chorando com uma criança em braços, né? E eles falavam um dialeto da África, não sei qual era, mas eles precisavam de um tradutor, a equipe da Jocum. Precisava um tradutor. Então eles não entenderam a conversa que o pastor estava tendo com a mulher. Aí o tradutor meio que ficou meio perdido e falou, não, parece que a criança está doente, sim. De repente o pastor começa a orar pela criança e a criança começa a chorar, né? Mas em vez de a mãe da criança ter uma reação negativa pelo jeito da criança, ela fica feliz e começa a pular. Então o tradutor fica surpreso. Aí o tio Cello, para aqueles que conhecem o tio Cello, ele é um pouco agoniado, né, para saber das coisas que tá acontecendo. Ele perguntou pro tradutor que o que tava acontecendo, que ele não tava entendendo. Aí o tradutor fala, eu me confundi. A criança não tava doente, a criança tava morta. E o pastor acaba de orar e a criança acaba de ressuscitar. Uau. Né? Uou. Só que ele fala, uau, incrível, e pergunta pro pastor, e o pastor fala, se ressuscitou, bora lanchar. Com uma naturalidade incrível. E aí o tio Cello, né, sul-americano, ele fala, não, peraí, não sei como é aqui no seu país, mas no meu país, se você orar por alguém e esse alguém ressuscitar, aquilo é um acontecimento.
aquilo tem que ser meditado, processado, né? Vai soltar foguete ali. E aí o pastor fala, eu sei, é que, sabe que eu já fui nas suas igrejas, nas igrejas sul-americanas. E sabe que são muito legais, muito bacanas, mas vocês se esqueceram do mais importante. A Bíblia fala que Jesus é rei. E vocês não tiveram reis, mas nós tivemos reis. Se o rei da nossa aldeia te manda caminhar 5 dias para ir pegar um balde com água e tu ter que voltar, tu vai ir ou tu vai morrer. Né? Sim. Então, quando Deus nos fala orar pelos mortos e eles serão ressuscitados, nós oramos pelos mortos e eles são ressuscitados. Porque tem um rei que mandou orar pelos mortos. Uau. Então, é essa responsabilidade de falar, cara, eu preciso orar por aquele cara, porque Deus me mandou, meu rei me mandou orar por aquele cara, eu faria diferente. Sim. Então, é esse peso de responsabilidade, de convicção do que Deus está te mandando fazer e que não se trata sobre, uau, quanto poder que tem o Vitor, quanto poder que tem o Lucas, que oram pelos enfermos e eles são curados, sino que a responsabilidade está, quanto poder que tem, Senhor meu Deus, que eu oro pelos enfermos no seu nome e eles são curados. Top. É isso mesmo. Então isso me marcou. Uma vez eu estava numa igreja e na igreja tinha refugiados de Haiti. E nós participamos num culto deles. O culto dos haitianos é 6 horas. Eles têm 6 horas de Meu amigo, culto. aqui eu passo 10 minutos e o pessoal já começa. Aqui... Bota a bolsa aqui, ó. Mulherada já. Estou? E aí? 10 minutos, passou? E eles já pra ir embora. E foi muito louco porque eles passam de pé. Eu falo rindo pra não chorar, gente. É verdade, mas eles passam de pé às 6 horas. É verdade. E nós entramos lá e eles celebrando e tal, e de repente o cara começa a pregar, a pregação demora 3 horas e os caras ali, atentos, 6 horas. Eu falei, falta muito amor a Deus, me falta muito amor a Deus pra eu fazer o que esses caras estão Nesse domingo eu falei um pouco sobre isso na mensagem, eu perguntei onde é que Deus está na tua lista, né? Onde é que tá na tua lista de prioridades? Onde é que Deus tá? Porque às vezes Deus ele tá como mais um na nossa lista. Né? Eu tenho um monte de afazeres, Deus é mais um aqui, eu vou fazer isso aqui e tal. Né? E realmente eu acho que a gente precisa aprender um pouco essa cultura da responsabilidade, essa cultura da gente realmente pegar essa responsa e abraçar e falar, cara, essa cultura de urgência, né? Cara, se eu não for, quem vai, né? Eu preciso fazer. Né? E também é importante também a gente falar que a Bíblia ela não cita a palavra avivamento, mas a gente vê, né, avivamentos acontecendo na Bíblia, lógico, como por exemplo, lá quando Deus chama Moisés no Êxodo, né, eles estavam 400 anos em escravidão, 400 anos que não acontecia absolutamente nada espiritualmente falando, que Deus tinha parado de mover, né, e aí Deus vem e chama Moisés, levanta Moisés e fala, eu lembrei da promessa que eu fiz a vocês, por isso eu vou resgatar vocês e tal, mas Deus botou a galera num gelo lá de 400 anos, né? E aí ele vem e ele faz o quê? Ele aviva, né? E aí ele faz milagres, vem as pragas, eles são libertos, eles vão em direção à terra, né? Já no Novo Testamento a gente vê Jesus vindo, e aí vindo o batismo com o Espírito Santo de Atos, que é quando Deus desce para a terra, quando Jesus vem, se cumpre o que os profetas tinham dito, que os céus se abrem, né? Que os céus se rasgam e o Espírito Santo desce sobre a terra, né? E aí vem o maior avivamento já visto, né, porque a gente pode citar todos os avivalistas aqui que fizeram história, John Wesley, Evan Roberts, enfim, todos eles, William Seymour, como a gente falou, Charles Finney, a gente pode citar vários aqui, próprio Lutero, reformador, mas nenhum deles viveu aquele avivamento da igreja primitiva, né? Pedro faz uma pregação, 3 mil convertem num dia, faz outra pregação, 5 mil convertem, a sombra de um cura, né? O manto do outro cura. Né? E aí a gente começa a ver... Os caras são teletransportados. Felipe é teletransportado depois de batizar o eunuco. Então, assim, um negócio, outro nível de avivamento, né? Que eles vivenciam, mas que a gente vai vendo essas pitadas de avivamento acontecendo no mundo de uma forma muito forte, né? E a gente vê, eu anotei aqui alguns, John Wesley, no avivamento da Inglaterra, alcançou mais de 120 mil pessoas. O movimento dos moravianos também, que foi um movimento de oração. Um dos primeiros equipes missionários do mundo. Exatamente. Eles acreditavam muito em missões, né, mundiais,
eles realmente oravam incessantemente. O movimento deles durou mais de 100 anos de oração ininterrupta. Era 24 horas de oração. Eles tinham equipes que estavam sempre orando, cara. De manhã, de tarde, de noite. Inclusive, os historiadores contam que John Wesley passou um tempo lá com os moravianos, né? John Wesley, ele era um cara muito estudado, ele era da faculdade, e os moravianos eram um movimento de pessoas leigas, mas eram cheios do Espírito Santo. E aí, John Wesley, quando vai para lá com os moravianos, ele fica impactado não pelo conhecimento deles, mas pelo estilo de vida deles. Né? Isso é muito doido porque a gente vê hoje uma polarização cristã também. A galera cabeçuda que só quer saber de estudar Bíblia e a galera do Shaba que só quer saber de Shaba. Né? E a minha proposta para vocês é por que a gente não junta as duas coisas? Por que a gente não conhece a Bíblia, a gente estuda, a gente aprende, mas a gente também vive o Shaba, a gente busca a presença do Espírito, dons, prodígios, milagres, maravilhas. Né? Então a gente vê isso e foi muito doido. John Wesley, ele foi impactado e a partir dali, desse impacto que ele recebe nos moravianos, ele vai e ele começa os movimentos dele de pregação nas praças e de avivamento na Inglaterra. Né? E os Estados Unidos, gente, que hoje é a maior potência do mundo, aí entra transformação social e mudança de sociedade. Os Estados Unidos, que hoje é o país mais rico do mundo, sendo ameaçado pela China, mas continua ainda bem distante, mas os Estados Unidos foi colonizado por quem? Pelos protestantes que tinham sido evangelizados por John Wesley lá na Inglaterra. Eles vão para os Estados Unidos sitiar aquela nova terra, como que um êxodo lá de trás, uma terra prometida que mana leite e mel, vamos para lá e vamos começar uma nova nação. E aqueles protestantes começam a nação mais rica do mundo, né? E a mais organizada, e a mais tecnologicamente avançada, o que o homem chegou na Lua, enfim. Um modelo de nação que tem se perdido, infelizmente, sim, com o passar do tempo. A igreja tem se perdido, tem acontecido muitas coisas, porém, eu ainda admiro bastante muitas coisas da nação americana. Não todas, é óbvio, né? Mas é importante a gente citar isso, porque a gente vai também para a Coreia do Sul, mesma coisa. A Coreia do Sul faz parte dos tigres asiáticos, né? Que foram aqueles países que emergiram, que cresceram, prosperaram muito. E quando foi que eles prosperaram? Exatamente na mesma época que aconteceu esse avivamento nos últimos 100 anos na Coreia do Sul. O cristianismo cresce, mas também há um crescimento de prosperidade, um crescimento na economia, mudança das taxas. E a grande pergunta que hoje a gente faz é: o que a gente vive no Brasil, de fato, é um avivamento, né? Ou é uma migração religiosa? Né? Porque isso é uma pergunta que eu jogo aqui na mesa, porque os estudiosos falam que todo avivamento ele acompanha uma transformação social. Eu sei que a nossa geração, eu digo essa geração aqui, dos 20, 30, 35 anos, né, já tem falado muito sobre essa transformação social. Nós cristãos temos falado sobre isso. Né, que amém, legal a gente frequentar a igreja, legal a gente ser do manto, a gente ser do reteté, a gente rodar e cair no chaba, chorar, lagrimar e catarrar. Bacana. Porém, a gente precisa sair das quatro paredes e fazer a diferença fora. Né? E aí entra as esferas da sociedade, tudo aquilo que tem se falado muito aí, que eu abraço e eu acho uma visão interessante, lógico, não como uma visão de domínio, que eu acho que cristão não foi chamado para dominar, Jesus nos chamou para servir, mas eu acho que a nossa influência ela vem pelo amor e pelo serviço. E quando a gente entende isso, a gente se enfronha, ou a gente entra nas esferas, servindo e amando, a gente causa transformação. E eu realmente acho que a gente precisa despertar para isso, porque se a gente não fizer, tem uma outra galera aí que vai fazer. Eu acredito muito que o Brasil está caminhando a um avivamento. Agora, eu acredito muito que Deus ele não abençoa um povo dividido, né? Pelo que eu tenho visto da igreja nesse tempo que eu passei aqui, brasileira, existe a igreja evangélica está dividida que nem time de futebol. Então, levantamos a bandeira da Link e outros levantam a bandeira das suas igrejas. E não, eu sou melhor porque eu sei mais de Bíblia. Ah, não, eu sou melhor porque eu sou mais cheio do Espírito Santo, me movo em profecia. Mas quando, na verdade, quando nós vamos ler os 5 ministérios, né? Quando Paulo cita os 5 ministérios, eles falam que eles são... para que o corpo ele cresça até a estatura de Cristo. Então, os ministérios, eles são finitos.
né? Porque cada igreja tem seu ministério predominante, eu acredito, né? Aqueles que são mais mestres, então eles se movem mais com o mover da Bíblia, outros que são mais proféticos, se movem mais em profecia. Agora, todos eles... A gente vê essa característica nas igrejas, sim, assim, né? Mais proeminente em algumas do que em outras. Isso. Todos eles devem não devem ser, tipo, divisores, senão que devem ser ferramentas para unir a igreja e para que a igreja seja capacitada. Por quê? Porque o profeta, ele não sobrevive se não conhece o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo nós conhecemos em parte pela Bíblia, né? O que estuda a Bíblia, ele precisa conhecer a revelação de Deus, e a revelação de Deus vem pelo Espírito, sim? Então, nós não podemos ter revelação se nós não temos Espírito, né? Porque a Bíblia fala, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, né? Então, eu acredito que o Brasil, ele está vivendo um tempo de transição. Somos o povo de Israel saindo do deserto, né? Querendo alcançar a Terra Prometida. A Terra Prometida é o avivamento, sim, né? Mas para nós conquistarmos a Terra Prometida, nós vamos ter que soltar nossas bandeiras e levantar uma única bandeira e a cruz. Amém. Né? Eu acredito muito também que o povo de Deus, ele precisa tomar decisões radicais. Nós vemos os avivalistas orando 7 horas, sendo consagrados, puros, buscando sempre de Deus. Então, o avivamento não vai chegar se você... o domingo tá na igreja e sexta-feira à noite você encheu a cara no barzinho com seus amigos, né? Que tem muito cristão, né, que pegou essa hipergraça, né, e falou, não, beleza, agora a gente pode ir nos pubs, encher a cara sábado e domingo pra igreja, né? Só que... Hashtag eu sou livre. Basicamente isso. Ou compactuar com o pecado do mundo. Ah, não, beleza. Deus fala pra você que eu sou livre de escolher minha sexualidade. Meu amigo, então você não você é escravo do pecado, na verdade. Você não é livre, né? Você não tá entendendo quem é Jesus, né? E eu sempre falo para aquelas pessoas que eu discipulo, Jesus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E nós temos que ter essa diferenciação. E eu acredito que Deus, estamos vivendo um tempo de transformação, onde as pessoas não simplesmente seguem um conceito de Jesus que lhe é cômodo, né? Jesus se encaixa ao que eu quero, de Jesus, né? Senão que estamos tendo uma transição de pessoas que entendem que isso não é realmente eu acho que tem muita coisa que tá vivendo um pseudo-Jesus que eles criaram na cabeça deles, assim. Sim. Não, porque eu acho que Jesus, ele era o puro amor, porque o cara, ele acha que o amor é a libertinagem, porque ele acha que o amor é a pessoa falar, tá certo, tudo que você faz. Sim. Né? Tipo, eu ouvi essa semana, eu conversei com uma pessoa e ela não é cristã, mas ela falou, mas eu tenho certeza que Jesus, ele me aceita do jeito que eu sou, e lá. E tipo assim... Lê a Bíblia. Deu vontade de falar, cara, tu tem certeza que tu sabe quem é Jesus, entendeu? Tu tem que conhecer Jesus, as palavras dele, o que ele falou pra você poder dizer se Jesus aprovaria ou não o que você tá fazendo. Sim, e assim, tipo, eu acredito muito que estamos numa transição de um povo assim, sim, e estamos sofrendo a transformação de pessoas, estamos vendo como Deus está levantando uma geração de realmente viver cruz. E avivamento não vem se não vive cruz. Avivamento não existe sem a cruz, né? Verdade. Então, é a cruz que traz o avivamento. Quando eu decido aquilo que Jesus falou, se tu queres me seguir, pegue sua cruz e me siga. Jesus não falou, se tu queres me seguir, pega todas as tuas ideologias e vamos lá que eu vou te amar igual. Jesus falou, pegue sua cruz, pegue aquilo que é difícil pra você, pegue e me siga. É isso mesmo. Ele fala assim, né, se alguém quer ser meu discípulo, né, discípulo é aprendiz. Cara, se eu quero aprender de Jesus, eu vou ter que tomar minha cruz, né, não tem como. Então, assim, eu realmente entendo que Jesus, ele quando ele nos convida, ele diz, venha como você está, mas eu não vou te deixar como você tá, né? Eu não quero que você permaneça desse jeito. Eu sei que a gente tá fugindo um pouquinho aqui do tema, mas é importante a gente falar isso, né? Essa geração, ela confunde muito essas coisas. Agora, tu falaste algo interessante sobre o avivamento no Brasil, que eu lembrei. Bill Johnson, ele fala, em um dos livros dele, eu não lembro qual é o livro que ele cita,
mas ele fala que uma das grandes falhas dos cristãos foi não dar continuidade aos avivamentos que aconteciam, né? E por isso que, infelizmente, a gente vê o avivamento de não sei aonde, o avivamento de não sei aonde, e geralmente esses avivamentos eles tiveram um período. Você até começou falando, né? Os avivamentos geralmente eles começam e eles terminam, mas o ideal é que não termine, né? E eu vinha pensando nisso, por que que os avivamentos eles terminam? Será que Deus ele quer se mover só por um tempo, né? Eu tenho a seguinte resposta para mim mesmo, né? Eu falo isso para mim mesmo, não sei se não é uma verdade absoluta, é óbvio, mas eu creio que o nosso grande desafio não é só a gente viver esse avivamento. Eu acho que Deus ele sopra, ele lança esse avivamento, mas é nós prepararmos a próxima geração para continuar esse avivamento. E, infelizmente, eu vejo que na história da igreja, me parece que há essa dificuldade em passar para a próxima geração, né? Quando a gente estuda um pouco de sociologia, a gente vai ver que a cada 50 anos tem uma grande transição de gerações, né? São aquelas gerações que elas não se comunicam muito bem, elas têm um gap de comunicação, uma dificuldade de comunicar. A geração anterior fala A, a geração nova entende C, né? E parece que a gente está vivendo essa transição geracional hoje, né? A gente vê um pouco na igreja tendo essas dificuldades. Eu acho que o grande desafio para nós é: beleza, a gente está vivendo um mover de Deus, a gente está esperando por um avivamento, a gente crê que esse avivamento está chegando sobre o Brasil, a gente talvez esteja no meio dele, mas o nosso desafio é como a gente vai preparar a próxima geração para continuar isso que a gente está vivendo hoje, que nem foi a gente que começou, né? Porque cá para nós, eu pelo menos já peguei o bonde andando, eu escuto as histórias dos pastores mais velhos, a galera contando do mover do Espírito Santo da década de 80, 90, eu vivi um pouco o mover do Espírito dos anos 2000, cara, eu fui uma vez para um evento em Goiânia, em 2007, 2009, 2010, eu fui todos esses anos. Cara, eu lembro do pastor Antônio Cirilo pegar o violão, e ele começava a tocar aquele violão, e começava a cantar, velho. E a presença do Espírito Santo vinha. De tal forma que o estádio tinha 10, 15 mil pessoas. Tipo assim, todo mundo caído no chão, cara, chorando, sabe? E clamando e adorando a Deus. Era um negócio bizarro, cara. Bizarro. E assim, você contava no dedo quem tava em pé, entendeu? Era um mover muito poderoso do Espírito Santo. Era algo que tinha uma fome das pessoas, mas Deus, ele tava soprando algo novo, sabe? Ele estava soprando algo sobre a nação, sobre aquele lugar. Agora o desafio, Lucas, é como a gente vai passar isso para a próxima geração. E eu tô falando isso, a gente tá no momento que a gente tá começando. Eu considero que eu tô começando, né? Eu tenho praticamente uns 10 anos aí de pastor, mas eu comecei a Link, né? Nós começamos a Link comigo à frente há 4 anos atrás. Então eu realmente considero a Link um bebê ainda, um bebê espiritual, uma igreja que nasceu agora. Então eu sinto que a gente está começando. Mas ainda assim eu já estou pensando daqui a 20 anos, ou 20 anos, 30 anos, quando eu for passar o cajado para os meus filhos, né? Ou talvez para os meus netos, não sei. Ou o momento que Deus falar, ó, tá na hora de passar o cajado, né? Como é que eu vou passar esse cajado e será que a gente está preparando essa geração para isso, né? Eu acredito que o grande problema é se acostumar com a presença. Isso, quando tu estavas falando sobre... Não lembro, daqui a pouco tu estava falando alguma coisa que eu pensei exatamente... sobre a África, sobre a pessoa ressuscitar, eu pensei. O problema é que às vezes a gente se acostuma com a presença. Isso. A gente, o ser humano, meu, o bichinho danado, meu. Ser humano, rapaz... Parece que só valoriza quando não tem. Eu acredito muito que as gerações que nasceram no meio de um avivamento acostumaram com a presença. Então elas não sabem o que significa pagar um preço. Então quando tu não entendes o valor que significa pagar o preço, tu não dás valor para aquilo, né? É como um cara que nasce rico. Existe uma diferença entre o cara que é rico, que se fez rico... Ele conquistou, né? Ao cara que nasceu rico, verdade. Possivelmente o cara que nasce rico, né? Talvez ele seja rico a vida dele, mas a do filho selado que ele não é. Né? Tinha até um ditado antigamente que falava, era pais ricos... Não, era pais ricos, filhos nobres, netos pobres.
Isso. Né? Por quê? Porque o cara... Porque acostumam com um padrão de vida nos quais eles não estão preparados, sim, para entender qual o preço que tem que ser pago para viver aquilo. Exatamente o mesmo acontece com os avivamentos, eu acredito. Os filhos, né, ou os netos não entendem qual é o preço que foi pago para aquilo, então eles não continuam. Não valorizam, né? E não valorizam. E não continuam, né? Porque, por exemplo, né, tu foste empresário, Sim. né? Tu sabes o quanto trabalho te deu montar a gráfica na época, né? Uhum. Agora, imagina que tu nunca houvesse saído da gráfica. Uhum. Será que o Noah aí vai ralar o mesmo que tu ralou quando tu foste abrir? Dificilmente. Dificilmente. Então, se ele não ralar do mesmo forma, ele não vai conseguir manter o padrão. É verdade. Então, quando os nossos filhos acostumam, ou os filhos dos nossos filhos acostumarem à presença, eles não vão estar, não vão ter aquelas 7 horas de oração. Vão ter meia, 40 minutos, né? E olha lá. Porque eles oram e a presença desce. Sim. Então é normal, né? Existe aquele anseio de conquistar mais, né? Sim. Aconteceu com o povo de Israel, né? O povo de Israel começou a conquista da terra prometida e conquistou, mas em certo momento ele parou, porque estava cansado, né? E Deus falou, eu posso seguir dando terras para vocês. O que eu tinha falado não era até aqui, era até lá, né? Sim. Mas vocês decidiram parar e tá tudo bem. Avançou, né? Então, eu sempre falo que no deserto a gente recebe o maná, né? E o maná é essa presença que a gente recebe de graça, aquilo que Deus nos dá de graça, aquele favor que Deus nos dá de graça. Mas quando nós somos levados para a terra prometida tem que conquistar. A terra prometida fala de semear para colher, né? É isso mesmo. E se nós ensinamos a nossos filhos a que não precisam semear, vai chegar um tempo que os plantios dos pais vão acabar e não vai ter novas semeaduras para colher. Top. Então aí que vem o deserto. Eu acredito que vai. É por aí mesmo, é por aí. Então, assim, eu acho que a solução é a gente tentar gerar nos nossos filhos ou nos nossos discípulos, filhos, quando eu falo, pode ser naturais ou espirituais, isso. É tentar gerar essa fome neles, né? É não dar tudo de mão beijada ou tudo fácil, né? É tentar mostrar pra eles que há um preço também, né? Porque pra ser pago. Tem muita essa galera, assim, que acha que, não precisa fazer nada, Jesus já pagou na cruz, né? Que é muito essa visão da hipergraça. Jesus já pagou, não precisa fazer nada, comamos e bebamos. Vivamos a vida, né? E tal. E tipo, ensinar mesmo nossos filhos que, cara, tem um preço, que as coisas não são fáceis, assim, né? Agora, se eles vão ter a mesma experiência que nós, aí já é... E é louco, né? Porque a gente vê um pouco como os reis de Israel, né? A gente vê Davi sendo o top dos tops, Salomão já morreu em apostasia, o filho de Salomão já viajou, né? Então, nós vemos como os linagens vão perdendo, mas quando nós ensinamos nossos filhos você não precisa ser menos que eu, você precisa ser mais, você precisa ir além do que eu fui. Sim. Porque eu construí o caminho até aqui, é o que eu quero pra Olivia, né? Sim, claro. Minha filha, né? Eu abro o caminho até aqui, mas daqui pra frente você vai ter que construir. Não é pra você viver nesse caminho que papai construiu, Sim. senão pra você descobrir novas coisas em Deus, né? Eu quero que um dia eu possa conversar com minha filha e ela me dar revelações e eu não ter que dar pra elas, né? Porque quando eu me deparar numa conversa com minha filha daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ela esteja me ensinando, eu vou saber que eu fiz meu trabalho direito. Bom trabalho, verdade. É isso mesmo. É a gente não gerar uma dependência neles, mas gerar neles uma busca, né? Uma forma deles terem a própria revelação própria deles, enfim. Né? Legal. Gente, se vocês estão curtindo até aqui, eu sei que é chato essa parte, né? Ninguém gosta, todo mundo acelera o vídeo e tal, mas dá o joinha, te inscreve aí no canal. Se você gosta desse tema avivamento, manda aí pra tua célula, pro pessoal da tua link, pra tua igreja, compartilha aí embaixo, tem como compartilhar, manda, te inscreve e bota o sininho também, que toda semana vai cair
conteúdo novo aqui da igreja para você e o YouTube vai lembrar você, tá bom? Não esquece disso, a gente já tá indo pro finalmente aqui. Mas eu queria te perguntar, Lucas, de que forma você acredita que o avivamento influencia a nação? Porque eu sei que hoje, né, a gente tá vendo, cara, o Brasil tá muito polarizado, nosso país tá muito polarizado politicamente, ideologicamente, as ideologias cresceram muito nos últimos tempos, tem feito a cabeça de muito jovem, a internet tem cooperado também para isso. A gente vê a política polarizadíssima, né? Ou você ama ou você odeia, a gente vê a galera se estapeando aí na internet, né? E eu te pergunto, cara, de que forma você acredita que esse avivamento pode influenciar a nação, não só religiosamente falando, não só no âmbito de igreja, mas também assim nas outras áreas? Tu consegue entender isso? Sim. Bom, eu acredito que cristãos posicionados fazem a diferença. Então, quando os avivamentos têm a tendência a ter uma grande quantidade de cristãos se convertendo, né? O que é o arrependimento. Sim. Uma nação se arrepende. Hoje em dia, eu acho que quase 50% da população brasileira se declara... No último IBGE era 32%, salvo engano, ia ter IBGE esse ano de 2020, teve pandemia, não teve, a gente acredita que tá nos 40%. Mais ou menos. Acredita-se. Mais ou menos um 40%, redondeando, da população cristã. Agora, quando essa população cristã se coloca nos lugares onde Deus chama essa população para viver, aquilo começa a influenciar outras pessoas, né? Então, é aquilo, né, de... a pessoa é transformada por Deus e a transformação dela fala mais que sua própria pregação, né? Então, quando essa pessoa é colocada nos lugares específicos, é como aquela luz que Jesus fala, né? Se uma luz ela é colocada na cima da casa, ela vai iluminar a casa inteira. Mas uma luz que é colocada embaixo da mesa, ela não ilumina nada, né? Uhum. Então, tem muitos cristãos que eles estão embaixo de mesas, né? Cristãos que não estão onde deveriam estar. Mas o avivamento, quando... o avivamento acontecer, eu acredito que Deus vai trazer revelação e vai trazer esse aperto no coração de eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer e eu vou me posicionar onde Deus quer que eu me posicione. Aquelas pessoas vão ser levadas para o alto da casa e aquela luz delas vai iluminar a casa inteira. Então, eu acredito que o avivamento vai influenciar políticos, eu acredito que o avivamento influenciará as escolas, eu acredito que o avivamento influenciará as empresas, eu acredito que o avivamento influenciará cidades e infraestruturas. Por quê? Porque quando um cristão, sim, ele realmente tem a visão de Jesus, ele não fica tranquilo com aquilo que ele vê, né? Eu não sei, aqui nós em Belém temos um problema de que as ruas são um pouco sujas, né? Uhum. Eu acredito que quando o corpo de Cristo ele entender que ele precisa servir e não ser servido, ele vai sair para as ruas limpar a rua. Uhum. Eu acredito que vai ser o povo que vai levar, o povo cristão vai puxar sabe? Porque, assim, você não vai ganhar nada brigando. Né? Uhum. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Você Sim. não vai ganhar mudar a perspectiva do povo LGBT debatendo nos comentários um post. Uhum. Né? Sim. Desculpa, você cristão, se faz isso, não faça mais, pelo amor de Deus, porque você somente afasta eles do Senhor. Por quê? Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Uhum. Nós somos chamados para amar. Beleza, mano. Tu tem uma ideologia? Tudo bem, Jesus te ama igual. Uhum. Agora, Jesus, eu vou te ajudar, tu tem um encontro com Jesus. E quando tu tenhas um encontro com Jesus, Jesus vai mudar tudo que tu é. E quando Jesus muda tudo que tu é, tua transformação vai tocar a vida de outros e de outros e de outros. É como um fogo. Eu acredito que avivamento é como um fogo, né? Tu prendes fogo no meio de um papel e
E ele vai se expandindo para os lados, né? Até que consome tudo. Eu acredito que o avivamento vai ser assim. E não vai deixar esfera social, não vai deixar cantinho sem tocar, sem ser queimado. E quando tudo passe, nós vamos poder ver um Brasil diferente. Não vai ser político que vai mudar isso. Não vai ser Bolsonaro, Dilma, Lula. Não vai ser protesta nas ruas. Não vai ser comentário no Instagram. Não vai ser o post. Não vai ser uma pregação. Vai ser um povo que sabe se posicionar nos lugares onde Deus lhe chama. Legal. Amém, eu creio nisso. E uma última pergunta, Lucas. O que você daria de conselho para quem tem essa sede e essa fome por um avivamento? Faça link school. Ele sempre manda essa, né? Quem não sabe, ele é diretor da Link School, a nossa escola de discipulado, né, aqui da igreja. E claro que ele sempre vai falar, faça Link School. Sim, claro. E sim, faça Link School. Faça Link muito School, bom. não, mas não só isso. Lá a gente fala muito sobre esferas, né? Lá a gente fala muito, nosso último... Sobre dons e tudo. Sobretudo nosso último módulo, ele é 100% focado em seu chamado, o que você tem que fazer, uma liderança como de influência, Deus te chama, isso, para você ser colocado na posição onde Deus te chamou. Mas fora a brincadeira, conselho de fazer Link School, /conselho, procura Deus. E chega de você falar sim para você. Eu acredito que esse é o conselho que dá oportunidade de você viver o que Jesus quer que você viva. Voltando um pouco para o começo, minha história seria outra se eu tivesse falado, Deus, obrigado, mas eu tô bem aqui jogando futebol e desenhando camisas em Uruguai. Alguém já parou para pensar que seria ou seja, eu não estaria na Link, né? Estaria no Uruguai, para começar, né? Imagine se o pastor Vitor não tivesse falado sim lá naquela conferência que ele foi lá atrás. Ele possivelmente seria um empresário exitoso e é isso. Então, se você falar sim para Deus, vai determinar desertos. Vai te levar para o deserto. Vai te levar a você sofrer, ter dores, carregar uma cruz. Gente, carregar uma cruz não é fácil, não. Dói, né? Dói pra caramba. A costa... Pesa pra caramba. Ontem eu e o Doug tiramos a água do batistério, né? Hoje eu acordei com muita dor na costa e eu vinha me digitando quando eu vinha pra cá, falando, cara, imagina levar uma cruz, né? Eu fiz 2 horas de treinamento, já fiquei tudo quebrado. Tudo quebrado. Imagina levar uma cruz pela tua vida toda. Isso é o que nós fazemos. Mas quando nós falamos que sim para Deus, nós não voltamos no centro da vontade de Deus. E quando nós nos voltamos no centro da vontade de Deus, meu amigo, aí a história é outra. Eu recebi ontem, voltou de missões, uma discípula nossa. E ela estava lá em casa e eu comecei a falar com ela. E ela era muito... fazia o que ela queria, né? Para aqueles que conhecem e sabem quem é, vocês vão me dar a razão, né? Não vou falar o nome dela. Mas o outro dia, ontem eu tava falando com ela no almoço e ela me falou, Lucas, cara, eu já não sei para onde eu vou, eu não sei para onde Deus vai me levar daqui a 5 anos, mas eu sei que eu vou. Cara, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a melhor escolha. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que temos a melhor escolha, mas Deus ele já viu o jogo inteiro. Para aqueles que estão olhando Loki, né? Não sei se tem alguém aqui olhando a série de Loki, né? Que tem aquela viagem dos linhas temporais, né? E a linha vai se abrindo assim, né? E muitas vezes nós nos metemos em lugares que estão destinados à destruição. Uau. Né? Nós nos metemos por caminhos que estão destinados a ser destruídos, assim como na série. Mas, cara, Deus ele já traçou tudo o caminho. Olha, caminhe por aqui, meu filho, né? Que vai dar tudo certo e você vai se desfrutar no caminho. Você vai chegar no final do caminho e você vai ver quão bom foi seguir esse caminho. Gente, eu falo pra vocês como alguém que
trilhou e tem trilhado e quer trilhar pelo resto da sua vida o que Deus falar, não tem lugar melhor para se estar. Eu já tentei 1000 vezes caminhar outros caminhos e não deu certo, e eu não mudaria em nada. Eu sei que ninguém tem melhor destino para você que o Espírito Santo. Então vai lá no teu quarto, te fecha, começa a orar e pergunta: Deus, para onde tu queres me levar? Qual é a história que tu queres contar comigo? Gente, eu espero que vocês tenham sido abençoados, foi incrível, foi muito bacana. Eu sei que foi muita coisa, o tempo fluiu que eu nem vi passar, né? Agora, pra finalizar, não vá assistir Loki, vá orar. A gente falou de avivamento aqui, né? Gente. O Lucas fechou falando do seriado. Não, brincadeira. Eu tô a fim de assistir essa série, mas antes disso, é importante a gente entender a importância da oração e do avivamento, que eu creio que a responsabilidade está na mão de mim e também de você. Vamos avivar essa cidade, vamos avivar essa nação e também trazer transformação social. Se você foi chamado por Deus para dentro da igreja, top, avive a igreja, mas se você foi chamado para fora da igreja, vá para lá e pregue o evangelho e seja uma chama queimante onde você estiver. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Valeu. Tchau.